Bom dia, são 6h45 da manhã, já tô na minha cozinha e vou começar o vídeo. Vai ser um vídeo de rotina, tá bom? Não vai ser vídeo de receita, vai ser um vídeo de rotina. Então, quem não quiser assistir o vídeo, porque tem bastante gente que fica me criticando que eu não passo receita, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo. Então, o vídeo não vai ser de receita. Quem quiser sair do vídeo pode sair. No YouTube tem milhares de vídeos de receita. Então, ninguém é obrigado a assistir meu vídeo. Então, o meu vídeo hoje vai ser de rotina na minha cozinha. E quem quiser ficar comigo, será bem-vindo, tá? E para aquelas pessoas que falam que eu não posto receita, quem me acompanha sabe que eu fiquei com o meu canal desativado bastante tempo e eu perdi vários vídeos meus do canal, inclusive vídeos de receita também. E eu tô voltando agora, trazendo tudo de volta. Então eu tô trazendo aos poucos, E para as pessoas que falam que eu não posto receita, com o meu canal eu só falo que eu vou postar e não posto, eu já voltei. O primeiro vídeo que eu voltei, eu trouxe a minha receita do pão de ló que eu uso. Eu trouxe recheio já, eu trouxe o pão de ló de chocolate também, o pão de ló branco. E então, assim, o meu canal não é vídeo só de rotina. Aliás, não é vídeo só de receita, tá? Então, se você estiver querendo um canal só de receita, você tá no canal errado, tá? Porque tem muita gente que fica me criticando. E haja paciência, né? Então, assim, o meu vídeo hoje é de rotina. Então, quem quiser acompanhar minha rotina aqui na minha cozinha, será bem-vindo. Então, o vídeo hoje é de rotina, tá? Vou começar fazendo os recheios para os meus bolinhos pronta entrega. E esse final de semana eu vou fazer uns bolinhos diferentes. Eu vou tentar usar uma embalagem diferente. Eu vou ver se a embalagem chega hoje, porque eu pedi ontem. Ele falou que ia trazer hoje. Só que eu não sei se vai dar tempo de mostrar pra vocês nesse vídeo, tá bom? Então eu vou mostrar uma outra embalagem que eu quero usar para meus bolinhos pronta entrega. Geralmente eu uso a G37. Só que essa é uma outra embalagem. Se der tempo, eu gravo e mostro a embalagem para vocês, vou falar valor, vou mostrar qual embalagem que é. Então, vamos iniciar o vídeo fazendo recheio. Eu já separei aqui a minha panela, é uma panela grossa, tá? Eu sempre gosto de usar panela grossa para fazer recheio. Então, eu tenho apenas essas duas panelas, elas são grandes. Então, eu tenho só essas duas panelas grossas. Então, eu vou começar fazendo o recheio, porque o recheio demora mais para esfriar. Aí depois eu vou fazer a massa. A massa é a mesma massa que eu já postei a receita no canal, tá bom? Então vamos iniciar aqui fazendo o recheio. Tô finalizando o último recheio. Esse é o último recheio, já tá quase pronto. Já vou desligar meu fogo aqui. Agora eu vou fazer pão de ló, eu vou fazer pão de ló branco. Aqui tá os meus ovos, eu vou fazer a massa de 20 ovos. Só que como esses ovos aqui, eles estão bem grande, veio grande dessa vez. Porque ele não tinha um outro, aí ele mandou uma cartela desse ovo extra. Então, eu tô usando menos ovos, tá? Então, a minha batedeira que eu gosto de mostrar aqui sempre, eu uso essa batedeira para fazer os meus pão de ló e fica perfeito. Eu não gosto de usar planetária, eu costumei usar essa, então eu vou usar ela. E eu deixo batendo os meus ovos com açúcar. Já separei aqui o açúcar. Então, eu bato por 10 minutos, justamente para não ficar com cheiro de ovo. Porque tem gente que fala que fica cheiro de ovo, não sei o que. Não fica, tá? Não fica com cheiro de ovo. Então, eu vou colocar os ovos ali, o açúcar. Lembrando de novo, tem a receitinha completa desse pão de ló já no canal. Pão de ló prontinho aqui, a nossa massa, né? A nossa massa para o pão de ló branco. E aqui na minha mesa eu já separei as forminhas. Esse final de semana eu vou utilizar as forminhas retangular, tá? Não vou fazer redondo esse final de semana. Vou fazer retangular os bolinhos,
tá? E a forminha, essas daqui, elas são aquelas forminhas famosas caixinha de leite. Já forrei o fundo dela ali com papel manteiga, tá? E ela não é fundo removível. Essa forminha, a metragem dela, o tamanho dela certinho, é 10 por 18, tá? Então é aquela famosa caixinha que eles falam bolinho de 1 kg, né? Que ela é tipo uma caixinha de leite, o tamanho da caixinha de leite. Então é bolinho de 1 kg. Os meus bolinhos, depende do recheio, vai de 1 kg e 100 a 1 kg 250. Depende do recheio que eu coloco, ele vai até 1 kg e 300, tá? Os meus bolinhos, porque eu recheio bastante, eu coloco bastante recheio e depende do recheio, ele pesa mais. E depende do recheio, se for um recheio tipo mousse, ele vai pesar menos. Então, às vezes fica com 1,1 kg, 1 kg e pouquinho, tá? Então, essas forminhas são as que eu vou utilizar hoje. Eu vou mostrar pra vocês aqui de novo, pra quem é novo no meu canal. Bastante gente pergunta sobre o meu forno. O meu forno é esse, eu já deixei ele ligado, tá? Ele é da Venâncio. É um forno que eles falam de pizza, né? Que é forno de pedra. E eu deixo a temperatura bem baixinha para não queimar o bolo, porque como ele é um forno bem potente, então tem que deixar bem baixinha a temperatura. Então eu sempre uso uma forma base para trazer meus bolinhos aqui. E eu já vou misturar a farinha de trigo minha que já tá peneirada. E já vou trazer aqui para assar os meus bolinhos. Prontinho, aqui os bolinhos já na forma. Então, para essa quantidade de massa que eu faço, rende 6 bolinhos nessas forminhas retangular. E na forminha redonda, rende a mesma quantidade, tá bom? Porque são forminha para bolinho tipo de 1 kg. Então, 6 unidades de massa pão de ló na forminha retangular para eu fazer os bolinhos pronta entrega. Agora eu vou pegar uma assadeira grande para me usar como base, para levar eles no forno, porque eu não gosto de levar eles soltos assim por causa da grade do forno. Então eu coloco sempre numa assadeira base. Bolinhos no forno, ó, assadeira base embaixo. Agora é só deixar assar. E eu vou controlando aqui a temperatura para ela não ultrapassar 180 graus. Bem baixinho, ó, bem baixinho, tá? Depois eu volto com vocês. Oncinha que ninguém quase mostra, mas eu, Luciana, gosto de mostrar. Agora eu vou lavar aqui a louça que eu sujei para fazer a massa e o recheio. Aqui as panelas do recheio tá aqui com água para amolecer, já vou lavar, organizar tudo isso daqui para continuar. Sempre, a cozinha sempre em ordem, então eu vou arrumar tudo isso daqui para fazer as outras coisas que tem que fazer aqui durante o dia. Pão de ló prontinho. Só tirar do forno, tá prontinho. Tirei do forno. Vou deixar ele em cima aqui da minha mesa até ele esfriar. A hora que ele esfriar totalmente, eu vou passar a faquinha em toda a lateral aqui da forminha, para desprender aqui onde ele tá grudado. E cortar com 3 partes de massa, para me ficar com 2 camadas de recheio. Então é isso, olha que lindo que fica retinho, fica maravilhoso. Lembrando de novo, tem a receitinha completa desse pão de ló já no canal, tá? Então aqui eu tenho o recheio pronto, aqui é uma base para um recheio. Aqui outro recheio, vou deixar esfriar. E a massinha também. Aí agora são quase hora de eu fazer almoço, já é hora de eu ir lá para outra cozinha, e depois eu volto pra cá, pra cozinha de bolo. Aí eu continuo gravando pra vocês. Tô fazendo um omelete aqui, na verdade, um ovo mexido, né? Pra café da manhã, não comi nada, então o almoço vai demorar, eu vou fazer aqui esse ovinho. Só coloquei aqui 2 ovos, sal, pimenta e um pouquinho de cheiro verde. E super rápido aqui, fica maravilhoso. Prontinho. Agora é só colocar aqui no prato. É o café da manhã. Aí aqui no meu mixer eu coloquei banana, tem 2 bananas, coloquei aveia, essa daqui, tá? Então tem banana, aveia, um pouquinho de açúcar. Agora eu vou colocar leite.
leite, mais um pouquinho. O cafezinho da manhã aqui, rapidão. Agora com o mixer, eu vou rapidinho. Rapidinho, daqui a pouquinho tá pronto. Agora sim, tá prontinho a minha vitamina. Com uns pedacinhos, eu gosto de deixar ela bem grossa. Meu omelete aqui e meu cafezinho da manhã. Acabou de chegar a embalagem aqui que eu comentei pra vocês, da Galvano, tá? Então, essa embalagem aqui é uma embalagem que ela é mais cara. Para trabalhar com bolo pronta entrega é simples, não compensa, tá? Então, essa embalagem aqui, ela compensa para você fazer, eu acho que bolo mais elaborado. Como os bolinhos meus na pronta entrega eu faço bolinho simples, então não compensa. Então eu vou usar essa embalagem aqui e continuar usando a G37 para os bolinhos de 1 kg, porque realmente é bem cara essa embalagem. É a G65M, essa daqui, tá? Então essa é a embalagem que eu comprei. Eu vou testar, usar para fazer bolinho pequeno também, bolinho de 1 kg, mas eu vou tentar fazer uns bolinhos diferentes, alguma coisa diferente para mim estar usando essa embalagem aqui. Essa é a tampa dela. É linda essa embalagem, só que ela é muito cara. Eu paguei R$202 e uns quebradinho na caixa que vem 50 unidades, tá? Então ela sai bem cara essa embalagem. Então assim, compensa se for trabalhar como eu trabalho, com os bolinhos pronta entrega, bolinhos simples, assim, que é os bolinhos mais em conta que eu vendo. Aqui na minha cidade eu vendo esses bolinhos mais em conta. Compensa usar a G37, que é a que eu uso. Como eu quero mudar aqui um pouquinho o padrão dos meus bolos, eu vou utilizar essa embalagem, mas aí eu vou gravar certinho qual bolo eu vou fazer nessa embalagem, aí eu vou gravar para vocês. É só para mostrar que tem essa opção aqui de embalagem, só que quem tiver a fim de gastar um pouquinho mais, compensa usar essa embalagem aqui que fica super fofo os bolos nessa embalagem. Mas lembrando que na G37 dá para usar tranquilamente. Já mostrei em vários vídeos esses bolinhos de 1 kg que eu faço usando a G37 e dá tranquilo. E ela sai bem mais em conta. A caixa vem sem embalagem. Essa aqui vem apenas 50 unidades. Então é isso. Separei aqui o saquinho, aquele saquinho de bobina que eu uso para colocar ali na forminha para depois prensar o bolo. Então eu já vou embalar eles, eu vou tirar eles todos da forminha. Eu vou passar a faquinha aqui em toda a lateral, em todos eles. Eu já fiz isso com 2 e vou cortar em 3 partes para me ficar com 2 camadas de recheio, 3 partes de massa para 2 camadas de recheio. Aí depois eu vou colocar ele aqui dentro desse saquinho e vou utilizar na hora de prensar também. Aqui na minha bancada aqui da pia, eu já cortei aqui uma massinha para mostrar de novo para vocês. Ela fica bem alta. É uma massa super fofinha e acabei de cortar aqui para mostrar para vocês que ela é uma massa perfeita, maravilhosa. Eu amo trabalhar com essa massa. Olha que linda, olha a fofura que fica essa massa. Lindona. Então, vou fazer isso com todas as outras. Depois eu vou colocar na forminha de volta e colocar dentro do saquinho e deixar até o momento de eu prensar os meus bolinhos. Prontinho, embalei bonitinho aqui meus bolinhos, coloquei todos no saquinho. Eu vou deixar eles aqui até a hora de eu prensar os bolos. Vou prensar os meus bolos mais à noite, aí eu continuo o vídeo para vocês. O recheio já quase esfriou totalmente, eu vou esperar esfriar totalmente aqui os recheios. Tá? Então, bora deixar aqui, enquanto isso eu vou fazer outras coisas. Tem os negocinhos aqui que eu vou usar, depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu já separei 2 embalagens.
Eu vou fazer 2 bolinhos com essa embalagem para mostrar para vocês como que vai ficar. Então, vou dar para vocês aí 2 opções para fazer esse bolinho retangular. Ou essa forma ou a outra G37, que é uma embalagem que eu tenho aqui, ó, G37. Eu vou dar a opção de fazer nessa embalagem e na G37 esses bolinhos. Então, só que vai ser assunto para outro vídeo, tá? Eu mostrando, decorando esses bolos, porque hoje eu só vou prensar os bolinhos, vou tentar gravar um pouquinho para vocês, para o vídeo não ficar longo. Vou ver se eu consigo gravar um pouquinho prensando os meus bolinhos aqui para final de semana. Fiz somente 6 bolinhos, não fiz mais que 6 bolinhos. Então, esse final de semana, apenas 6 bolinhos pronta entrega. E o recheio vai ser esses 2 recheios aqui. Como eu trabalho com bolos mais em conta, eu faço o recheio mais em conta, tá? E bolinhos menores. Então, é recheio simples para uns bolinhos mais simples, para mim poder vender um precinho mais em conta, porque aqui o pessoal reclama mesmo. Então, eu vendo um bolinho com precinho mais legal, porém eu não posso colocar recheio caro, porque senão não dá, porque os insumos, tudo, embalagem, os ovos estão absurdo, principalmente os ovos, estão absurdo. Então, a gente tem que ir levando conforme dá, né? Vou fazer um recheio agora de abacaxi. Um recheio não, né? Vou fazer um preparo aqui de abacaxi, né? O doce aqui, ó. Eu tenho um abacaxi, cortei aqui em quadradinho, um abacaxi cortado. Não lembro o nome desse abacaxi, eu sei que ele tá um pouquinho azedo, não tá doce não. Então aqui eu tenho um abacaxi cortadinho. Aí aqui na panela eu coloquei uma xícara de açúcar. Eu vou deixar esse açúcar queimar um pouquinho aqui, pegar um pouquinho aqui no fundo. Aí sim, depois eu coloco o meu abacaxi e um pouquinho só de água e vou deixar cozinhar. Aí depois eu vou mostrar no finalzinho um ponto pra vocês. Vai ficar um abacaxi, um preparo aqui de abacaxi para recheio maravilhoso. Então eu vou deixar ele queimar aqui um pouquinho o açúcar, ó, só um pouquinho. Aí depois eu já vou colocar o abacaxi aqui. Prontinho, eu deixei o meu açúcar dar uma douradinha para o abacaxi não ficar aguado. Agora, o Leozinho, meu ajudante, ele vai colocar o abacaxi aqui dentro. Pode pôr, Léo. Uhum. Cuidado para não cair. Coloca mais para cá. Pode pôr. E menos falta, senão vai cair tudo. E menos foi cair. Aí aqui no fogão um pedaço. Agora eu vou deixar sem mexer. Vou deixar aqui, aí depois vou colocar um pouquinho de água. Meu fogão tá limpo, coloquei aqui de volta. Né, Leozinho? E eu vou deixar ele derreter todo o açúcar aqui. Eu gosto de fazer isso, o meu recheio aqui, o meu preparo de abacaxi, ficar com aquela corzinha bem douradinha, bonitinha, pra não ficar aquele abacaxi aguado, sabe aquele... Já comeu aquele bolo com recheio de abacaxi com o abacaxi aguado, branco? Eu gosto dele desse jeito. Então, vou deixar ele aqui um pouquinho, vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de água. Só um pouquinho. Agora eu vou tampar e vou deixar cozinhar. Depois eu mostro pra vocês como que tá o nosso preparo de abacaxi. Demora um pouquinho pra dissolver ali o açúcar, mas é assim mesmo esse processo. Então eu vou deixar tampado aqui, continuar tampado e cozinhando. Depois eu mostro pra vocês. Olha que lindo que fica o abacaxi quando a gente faz ele desse jeito. Então eu sempre faço o meu abacaxi para recheio dessa forma, ó. Ele fica bem douradinho, fica com essa corzinha bem bonita. Meu celular não consegue focar direito, mas ele tá com uma corzinha bem bonita. Vou deixar ele secar aqui, reduzir mais. Aí já vai estar finalizado aqui o nosso preparo de abacaxi. Chegou a hora de prensar os meus bolinhos. São 6 bolinhos, que é os bolinhos à pronta entrega. O recheio aqui já tá pronto. Já deixei o recheio finalizado aqui. O famoso guaraná. Minha garrafinha que eu super amei ela. E vou gravar montando um bolinho aqui pra vocês. Rapidinho. Então, vamos montar aqui um bolinho de 1 quilo e vou mostrar para vocês como que eu prenso aqui os meus bolinhos de 1 quilo. Então, ali
na minha forminha eu já coloquei a primeira camada de massa e vou umedecer bastante. Eu gosto dos meus bolos, a massa bem molhadinha, então eu umedeço bastante, lembrando de novo que eu uso o famoso guaraná para estar molhando meus bolinhos. Agora eu tô colocando camada de recheio, a nossa primeira camada de recheio, bastante recheio sempre, nada de bolo com camada fininha. Eu não gosto de trabalhar com mais massa que recheio, eu gosto de ter mais ou menos a mesma espessura de massa e a mesma espessura de recheio, tá? Então eu vou colocando ali no olho mesmo, porque eu já tô acostumada, então eu não peso. Finalizei aqui, ó, alisei aqui o meu recheio. Agora eu venho com a segunda camada de massa. Eu ajeito ela na forminha, dou uma prensada aqui, eu pressiono bem aqui com as mãos para ficar bem prensado esse bolinho, para colar bem aqui o nosso recheio com a massinha. Umedeci novamente bastante a nossa massinha para ficar bem molhadinha, bem fofinha. Uma maravilha essa massa, gente. E bem molhadinha assim, nossa, muito bom. Coloquei ali mais recheio, agora é um outro recheio. Olha que lindo esse recheio. E olha a quantidade de recheio que tem aí por cima, é bastante recheio. Não tem miséria, aqui é bastante recheio mesmo, os meus bolinhos são todos bem recheados. Não é porque é bolinho pequenininho não que vai ter uma merrequinha de recheio, nananina não. São todos bem recheados para o cliente comprar a primeira vez e voltar a comprar de novo. Então ali, ó, alisei a outra parte do recheio, ó. Finalizei a última camada de recheio. Agora eu vou vir com a última camada de massa. Isso mesmo, última camadinha de massa, dou uma leve pressionada aqui para colar bem o nosso recheio com a massinha. E novamente umedecer muito bem o bolinho e fechar aqui com o saquinho e já tá finalizado esse bolinho. Olha que lindo, embaladinho, bonitinho, prontinho para levar para geladeira. Agora eu vou finalizar os outros. Prontinho, meus bolinhos aqui, a pronta entrega, finalizado. Prensei aqui os 6 bolinhos. Agora ficou aqui a bagunça, o recheio foi todos os recheios. E agora eu vou limpar essa bagunça, vou colocar meus bolinhos na geladeira. E amanhã eu decoro eles e continuo o vídeo para vocês, tá? Então vou levar eles para a geladeira. Lembrando que os meus bolinhos eu sempre prenso de um dia para o outro. Então eu prensei eles hoje para decorar amanhã na parte da manhã.